O tema da minha mensagem hoje é: o preguiçoso não prospera, com base em Provérbios aqui, né? Vou falar sobre este pecado terrível chamado preguiça. Só antes da gente ler aí, espero que você tenha deixado aberto, Provérbios 6:6. Olha para cá só um instante, por favor. Ninguém escolhe abertamente viver de forma miserável. Este não é o desejo de ninguém. Claro, nenhum tolo decidiria viver na miséria. O problema é que o sono da preguiça, que por vezes parece breve, nós não damos conta. E então, vamos procrastinando as coisas, vamos deixando para amanhã, vamos nos tornando a cada dia mais preguiçosos devido a esta era tecnológica a qual nós vivemos. E como diz aqui o texto, veremos que a pobreza, quase como um ladrão, pula para dentro do muro da nossa casa e se instala. E você pergunta, como isso foi acontecer? Ora, você negligenciou princípios durante toda uma vida. Simples assim. Deixo bem claro que os mandamentos ao qual Deus nos ordena não são apenas aqueles contidos no Decálogo. Os mandamentos estão por todo o Pentateuco, estão nos livros de Salmos, Provérbios, nos profetas, estão em todo o Novo Testamento também. Então, tudo que veremos aqui é de fato o mandamento do Senhor para mim, para a sua vida. Então vamos ler Provérbios capítulo 6, versículo 6. É um texto bem conhecido, diz assim a palavra do Senhor. Preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão, o seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. No catolicismo romano, é óbvio, né? Eles não são base para nós em relação à doutrina, mas no catolicismo romano você já deve ter ouvido falar a respeito dos 7 pecados capitais. Foi ele, na verdade, né? Ele se tornou oficial no século III, com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, mas um papa antes que havia feito isso. E o termo ali, né, pecado capital, o sentido original da palavra é caput, no sentido de líder. Pecados líderes, pecados que levam todos os outros nas costas, por isso eles chamam de os 7 pecados capitais. E nesses pecados, que são os líderes dos demais, o terceiro é a preguiça. Preguiça. Basicamente o que nós lemos aqui. O próprio Tomás de Aquino dizia que a preguiça, ela levava a tristeza espiritual e levava os cristãos a serem negligentes para com seus deveres espirituais. Ou seja, a preguiça não é um problema apenas que traz pobreza, mas é um problema espiritual que te faz não buscar a Deus. Afeta todas as áreas das nossas vidas. Eu quero hoje aqui, né, à luz desse texto, passar alguns princípios de fato de como nós conseguimos vencer este pecado que está constantemente batendo em nossas portas. Por vezes cedemos a ele, e o fato de cedermos à preguiça, a consequência imediata vai ser de fato pobreza e desgraça, não apenas financeira, mas espiritual também, porque a preguiça ela faz isso, ela tem o poder de nos empobrecer financeiramente e espiritualmente. Eu quero passar então alguns princípios aqui com base em Provérbios 6. Primeiro, deixe a preguiça e seja sábio. Versículo 6 ao versículo 8, acompanhe comigo novamente, por favor. Preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Olha que interessante. Dentro e fora da questão religiosa, preguiçosos sempre foram mal vistos. A prova que isso de fato é verdadeiro, você sabe, se lá no seu trabalho tem algum preguiçoso, todo mundo fala mal do cara. De alguém que está ganhando dinheiro nas costas dos outros. É assim de fato que acontece. Então, dentro e fora da questão religiosa, preguiçosos sempre foram mal vistos, isso desde a antiguidade. Se você buscar lá Aristóteles, você vai ver que ele
acreditava que a preguiça era um defeito moral, coisa de pessoas sem caráter. Ele dizia que era o preguiçoso. Na sociedade militarista espartana, os homens eram treinados desde a infância ao trabalho árduo, trabalho duro. Se você já assistiu aquele filme Os 300, ou Ascensão do Império, por aí vai, você sabe como que é. Desde pequeno, os homens eram treinados ao trabalho árduo. E a preguiça, ela era punida com uma vergonha pública ou até com a exclusão da cidade. Preguiçosos não podiam ficar em Esparta, não podiam ficar juntamente com aquele povo. Se seguirmos a nossa história, formos lá para o Brasil no período colonial, veremos que os senhores de engenho, eles preferiam comprar escravos de canela fina a escravos de canela grossa. Por qual motivo? Os escravos de canela fina, por isso que tinha até como se fosse um molde de se medir a canela, porque quando o escravo era muito caneludo, canela muito grossa, ou seja, significava que ele estava um pouco acima do peso. Estando um pouco acima do peso, ele não conseguiria fazer trabalhos que escravos que eram mais magros conseguiriam. Então, até a forma de se comprar escravo dependia do como ele era. Como aqueles de canela grossa eram vistos como preguiçosos, esses eram deixados para os piores serviços, mostrando, mais uma vez, que o trabalho árduo é sempre valorizado. Sempre. Eu coloquei, acho que a frase ali de Benjamin Franklin. Ah, não é esse não, volta. Benjamin Franklin, ele vai dizer assim: a preguiça caminha tão devagar que a pobreza logo alcança. A preguiça caminha tão devagar que a pobreza logo alcança. E é óbvio, né? Esse ditado aqui, põe para frente ali. Esse adágio popular aqui, todos conhecem. Deus ajuda quem cedo madruga. A preguiça, ela sempre foi condenada. Em todas as épocas. Biblicamente, ou desde a Grécia Antiga, passando pela Revolução Industrial. Sempre foi algo condenável. Ser preguiçoso sempre foi visto como algo ruim. Só que hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que quer o tempo todo lucrar mais, trabalhando menos. Se fala de suar para trabalhar, as pessoas quase não querem. Não, besteira, para com isso, não querem. No versículo 6, nós vemos a seguinte ordem, né? Vai ter com a formiga. Esse vai aqui, de fato, é um imperativo, uma ordem. E não só apenas uma ordem enérgica, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha o exemplo deste pequeno inseto. Pega o exemplo dela e deixa de preguiça. Observe os caminhos ao qual Salomão vai nos guiar. Ele, sendo o homem mais sábio, ele começa a nos dar diretrizes de quais caminhos devemos seguir se de fato queremos prosperar. Como eu tenho pregado nessas últimas semanas sobre finanças, sobre dinheiro, Salomão, que é extremamente didático, só não pega, como diria Paulo Marçal, né, os códigos que ele manda quem não quer, porque o texto está bem explícito. Então é isso que ele vai nos ensinar. E a própria sequência do texto aqui, ela é bem didática. A primeira coisa que ele diz é isso: não seja preguiçoso para nada. Não seja preguiçoso. Essa palavrinha hebraica aqui, ela aparece frequentemente em Provérbios para descrever pessoas apáticas, pessoas que fazem as coisas de forma lenta, negligente. E o tempo todo veremos que isso é condenável, é algo reprovável. A preguiça na Bíblia é um sinal de insensatez. E vou mais além. Rebeldia. O preguiçoso, ele é rebelde porque Deus nos deu uma ordem: trabalhar. Do suor do teu rosto comerás. Trabalho, e trabalho duro. João Calvino, quando ele comenta esse texto, ele diz assim: Deus criou o homem para o trabalho e não para a preguiça. O trabalho diligente reflete a imagem de Deus, pois Ele mesmo é ativo em sua providência. A preguiça, por outro lado, é um insulto ao Criador e uma porta para a miséria. Aí você reparou que a primeira coisa que ele faz, ele associa a preguiça como algo que ofende a Deus, para só depois falar da consequência material, que é algo que nos leva à miséria. Portanto, a preguiça, ela não é apenas um hábito ruim, ela é um pecado contra o Senhor e contra o seu próximo.
Por que a preguiça é um pecado contra o seu próximo? Um marido que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar, é o que eu sempre falo para as irmãs que não são casadas ainda, para as adolescentes. Se você quer casar, olhe na mão do rapaz. Se ele não gosta de enxada, se ele não tem calo, fuja. Fuja. Fuja de quem não gosta de trabalho. Agora, se o marido ele é alguém preguiçoso, ele vai defraudar a sua própria família. Ele vai estar levando sua esposa e, consequentemente, os seus filhos à miséria. Homem que não gosta de trabalhar é um absurdo. Acordar cedo, não ser preguiçoso, trabalhar duro, é o mínimo que nós devemos fazer. Pastor, eu faço isso. Parabéns. Não há mérito nenhum no cumprimento do dever. É o mínimo que se espera. De homens é que eles trabalhem de forma dura. Mas é claro, não apenas os homens. A esposa, quando ela falha para com o seu trabalho, para com aquilo que Deus designou a ela, quando a mulher ela é preguiçosa e ela não faz o básico, como diz a Escritura, que é cuidar de sua casa, cuidar de seus filhos, ela também está defraudando a sua família. Minha querida irmã, a sua casa e seus filhos falam muito sobre você, sabia? A frente da sua casa fala muito do quão você é limpa. Porque se a frente não é boa, imagina dentro. Se aquilo que as pessoas veem, você não consegue cuidar, imagina dentro. Seus filhos, quando você os traz à igreja, ou em qualquer lugar, no dia a dia, eles falam a respeito do seu trabalho dentro de casa. Não estou dizendo que as crianças têm que ficar o tempo todo com roupas novas, impecáveis, claro que não. Às vezes é até aquela roupinha meio que surrada mesmo, não há problema em ser uma roupa usada. Mas que não seja suja, que não tenha aquele amarelão debaixo da axila, que não tenha cheiro de leite por dias, porque isso fala de você, fala do quão você cuida dos seus filhos, do quanto você cuida da sua casa. Lembra que Paulo vai dizer que a mulher seria preservada na missão de mãe, e a palavrinha preservada no grego é sozo, que tem a mesma raiz de salva. Então nós poderíamos parafrasear o versículo da seguinte maneira: a mulher será preservada na missão de mãe, como a mulher será salva através da missão de mãe. Ou seja, a partir do momento que você tem filho, você tem uma missão. Ai, mas eu não fui treinado para isso. O problema é seu, vai ter que aprender. O que, em outras palavras, a Escritura está dizendo é que a mãe que não consegue cuidar bem dos seus filhos não merece nem ser salva. É o mínimo que se espera. E missão, né? Qual a missão da minha vida? Você tem filho? É cuidar deles. O que vai ser além disso eu não sei, mas se você tem filhos, essa é a sua missão. É isso que Deus vai cobrar de você. Tito capítulo 2, versículo 3 a 5. Olha os conselhos que nós vemos que Paulo dá às irmãs. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. Detalhe, né? Filhos no plural, né? Filhos. Verso 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Tudo isso com qual objetivo? Para que a palavra de Deus não seja difamada. As mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, dar uma areadinha na panela, limpar a casa de forma correta. Com qual objetivo? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, quando você não cumpre o seu mínimo dever de cuidar da sua casa, minha querida irmã, você está envergonhando a palavra de Deus. Eu sei que hoje em dia as pessoas quase não dão atenção para isso. Olha, temos coisas mais importantes. A Bíblia diz que isso é extremamente importante. A sua casa, os seus filhos, eles falam muito de você. Portanto, se você que é mulher não consegue cuidar da sua casa, quem dirá cuidar da sua vida espiritual? Daquilo que é mais relevante, mais importante, não vai cuidar. A segunda coisa que nós vemos aqui na sequência que ele ensina é que, olha, não trabalhe apenas
Não trabalha apenas quando as pessoas estiverem dentro. Não é isso que disse aqui no versículo 7? Falando sobre a formiga ainda. Ela mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento. A ênfase aqui é de fato a autodisciplina. Eu e você como os cristãos, nós não precisamos ter alguém o tempo todo nos cobrando. Temos um Deus que vê todas as coisas. Percebeu como funciona em alguns trabalhos? Ontem mesmo, eu estava em sorveteria, não vou falar o nome. Estava lá com minha esposa, com os meus filhos, e eu chego lá, todo mundo sentado no celular. Aparece alguém, eles pulam, né? Ai, meu Deus, vai. Quantos por vezes não fazem isso quando o patrão sai, já relaxa? O patrão aparece, A Escritura vem nos dizer que não é assim que um cristão deve proceder. Que nós não devemos trabalhar de forma correta e honesta apenas quando estivermos sendo vigiados, mas em todo o tempo. Herman Bavinck, ele vai dizer que Provérbios 6 é uma exortação ao domínio próprio. A que nós, como filhos e filhas de Deus, temos o dever de trabalhar de forma honesta, mesmo que ninguém veja. Portanto, não faça só quando cobrarem de você. Seja alguém ativo, alguém prestativo, ainda que em determinados momentos do seu trabalho, seja ele qual for, os olhos do seu patrão não estejam sobre a sua vida, os olhos do Senhor estão. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Portanto, esse papinho de que, olha, vou matar o tempo, é pecado. É defraudar alguém. É você estar ganhando sem merecer, sem trabalhar, sem fazer por onde. Não roube o tempo do seu patrão. Não defraude. Depois ele ainda vai dizer aqui, seja alguém precavido. Olha no versículo 8, que interessante. Ela faz provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Mantimento aqui, de fato, refere-se à provisão futura. Aquilo que ainda vai acontecer. A formiga, Salomão, faz analogia e nos mostra que ela é um exemplo, um excelente exemplo de prudência. Olhe para a formiga e seja prudente como ela. De não gastar tudo que vem à sua mão, porque é isso que ela está fazendo. Você percebeu? Ela pega as coisas e guarda. Estoca. Aí Salomão vem e diz, e vocês recebem o salário no dia 1º, dia 5 acabou. Não tem mais nada. Como eu disse no último sermão, quantos aqui conseguem dizer assim, olha, do ano passado que eu trabalhei eu tenho tanto guardado? A maioria não tem nada. Não é precavido. Não tem uma reserva de emergência. Não tem uma poupança, absolutamente nada. A formiga, ela vem de fato nos ensinar a viva com menos do que aquilo que você pode. Porque ela recolhe e em vez dela devorar tudo que está diante dela, ela guarda uma parte e usufrui apenas de outra. E Salomão vem e diz, vocês, ó insensatos, preguiçosos, façam a mesma coisa. Guardem uma parte. Esse papinho, né, de carpe diem, lembra? Viva o momento. Ou Hakuna Matata, né? É loucura. Viver como se não houvesse amanhã é loucura. Uma parte do que você ganha deve, obrigatoriamente, ir para uma reserva. Pastor, mas minha conta ali é no limite. Trabalhe mais. Exclua alguns gastos. Muitas das coisas que você diz que é necessidade, não é. Streaming, internet. Sabia que dá para viver sem? Sabia que até aí, vamos colocar uns 10, 15 anos atrás aí, a gente vivia muito bem sem internet? O povo mais antigo sabe. Jogava bola na rua, hoje em dia nem isso tem mais. Acabou. Muitas das coisas que você chama de necessidade, não são. São desejos. Então, é possível, sim, dar uma reformulada ali nas contas, porque uma parte daquilo que você ganha, você deve guardar. Por qual motivo? Porque Salomão aconselha, e porque imprevistos acontecem. Claro que acontece. Você sabia que pode acontecer de governos roubarem nosso dinheiro? Pode acontecer de pandemias surgirem, de bancos quebrarem.
A crise de 2008 quebrou o Lehman Brothers, o maior banco que existia, um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Aí, então, se você não tem uma reserva, você está lascado nesses dias. Tem um livro fantástico. Você vai pagar R$ 20 nesse livro. É uma miséria de valor. Mas o conhecimento que tem nele é absurdo. O Homem Mais Rico da Babilônia. Já deve ter ouvido falar. Fantástico. Leia. Tem uma passagem muito interessante onde tem um homem chamado Arcade. Arcade, ele é o homem mais rico da Babilônia. Só que, antes dele ser rico e próspero, ele era alguém comum. E então, ele faz o quê? Quando ele ainda era pobre, ele vai atrás de um emprestador de dinheiro. Não para emprestar dinheiro, para pedir conselho. A maioria aqui já iria para emprestar, né? Não, ele não. Ele vai atrás de alguém que tinha, de um emprestador de dinheiro, do agiota da época, para pedir conselho. Qual conselho? Como ser próspero. Então, o que ele faz? Ele oferece o seu trabalho, diz, olha, eu vou trabalhar para o senhor de forma árdua, e como pagamento eu não quero dinheiro. Eu quero conselhos, ensinos. Então, ele trabalha de forma árdua, trabalha por vezes com dores, noites inteiras, simplesmente para receber conselhos de Algamish, que é esse emprestador de dinheiro. E o primeiro conselho que esse homem dá para ele, sabe qual é? O caminho da prosperidade está em conservar parte de tudo que você ganha. Pelo menos 1/10. Pelo menos 10%. Quer ser alguém financeiramente próspero? Guarde pelo menos 10% de tudo aquilo que você ganha. Uma vez eu conversava com um empresário, ele dizia, olha, para não se ver apertado, o ideal é 10%. Mas se você quer ter uma vida, de fato, mais tranquila, guarde 30%. Eu sei que hoje parece loucura falar para você que está com a corda no pescoço, guardar 10%, quiçá 30%. Mas é possível irmos reformulando as nossas contas. E ele diz assim, e esse princípio você vê em muitos livros de finanças. Antes de pagar alguém, pague a si mesmo. Qual que é o sentido disso? Né? Antes de pagar alguém, pague a si mesmo. Porque todos nós aqui, quando nós recebemos nosso pagamento, aí você vai pagar. É aluguel, é financiamento, é compra, é cartão, é isso, é aquilo. Você está pagando alguém. Pagando alguém. Supermercado, você está pagando uma rede, o dono do supermercado, empresários. Eles dizem, pague a si primeiro. Primeira coisa, guarde o seu pagamento. Robert Kiyosaki, que escreveu O Pai Rico, Pai Pobre, ele diz que ele guarda primeiro dele, antes mesmo de pagar as contas. E ali ele não está influenciando as pessoas, de forma nenhuma, né, a não pagarem as suas contas. Claro que não. Mas ele diz, olha, eu prefiro primeiro guardar o meu, porque eu sei que se chegar o dia e vencer determinada conta, o fulano lá da telefonia vai me ligar. Ó, está atrasado. O outro que eu comprei na Natura, está atrasado. E eles, por conta de me atormentarem, eu vou ter que me virar e trabalhar mais para pagar eles. Agora, se eu não me pagar primeiro, eu não vou me cobrar igual eles me cobram. Então, por isso que eu faço? Eu me pago primeiro. E este princípio que você vê, basicamente, em todos os livros sobre finanças, sobre pagar a si primeiro, sobre guardar uma parte, Salomão já tinha avisado há 1000 anos. Olha o exemplo da formiga que guarda um pouco. Não só isso, Provérbios 21:20 também vai dizer assim, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os dissipa. Tesouro desejável e azeite tem lá na casa do sábio. Quem é o sábio? É aquele que poupa, é aquele que guarda sempre uma parte. Você deve se lembrar também, em Gênesis capítulo 41, onde José, ele tem aquela revelação de que viriam 7 anos de fartura, para depois virem 7 anos de miséria. O texto diz que José, sabendo das dificuldades futuras, ele obrigou as pessoas a guardarem 20% de tudo que entrasse, de tudo que colhessem. 20%. Fazendo isso, qual foi a consequência? Na época de dificuldade, ele tinha para o seu país, para Faraó, para o seu senhor, e tinha até para vender. Mas se ele não fizesse essa reserva, não teria nada. Então, é sábio, é prudente, de tudo aquilo que vier às nossas mãos, pelo menos 10%, guardarmos para qualquer dificuldade. Segundo, princípio, invista de forma sábia. O primeiro passo é justamente este.
é você fazer o quê? Guardar. Guardou? Você deve lembrar que você pode não, deve, não ser servo do dinheiro, mas fazer com que o dinheiro seja um funcionário seu. Que ele trabalhe por você. De que forma? Investindo, aplicando, negociando. Olha o paralelo que Jesus nos dá. Lembra a parábola dos talentos? Diz a Escritura que vem o Senhor e a um servo ele dá 5 talentos, ao outro dá 2 e ao outro dá 1. Eu sei que talentos ali é usado, né, de diversas formas possíveis. O talento que cada um tem. Não, ali talento é dinheiro. Moeda. Dinheiro, literalmente. E então, um homem vai dobrar aquilo que ele recebeu. O que tinha 5 consegue mais 5, o que tinha 2 consegue mais 2, e o que recebeu apenas 1 talento, ele esconde, ele guarda. Aí o Senhor vem e os repreende. Ele não diz assim: olha, você que tinha 2, fez apenas 2, você tinha que ter feito 5, igual ao outro. Não. Ele diz: olha, você foi alguém sábio, e você que deu 1, e você não fez nada, você foi um servo negligente. Eu não pedi para você fazer o seu 1 talento virar em 5. No mínimo mais 1. Era isso que você tinha que fazer. É isso que ele cobrou. Mas eu sei que investir também não é algo para preguiçoso. Se você não busca sabedoria, você pode perder, claro que pode. Por isso que é necessário buscar sabedoria até para essas coisas. Porque assim como aqui na parábola, aqueles 2 primeiros homens dobraram o dinheiro que eles tinham, dobrar aquilo que se tem é muito difícil. Não é uma coisa simples. Por vezes se perde, por vezes se ganha. Agora, onde eu e você devemos buscar sabedoria para que nós possamos de fato investir de forma sábia? Ora, na Escritura. Provérbios 15 vai dizer assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. Em outro provérbio, Salomão vai dizer que na multidão de conselheiros, há sabedoria. Quais conselheiros? Aqueles conselheiros que entendem a respeito daquilo que você deseja. Porque não adianta você pegar a opinião de um monte de gente, pessoas que não sabem de nada sobre aquilo que você quer, e você vai acabar, na verdade, se dando mal. Não se constrói uma casa ou se arruma um carro pedindo opinião do açougueiro. O açougueiro não entende carne. Se você quer aprender sobre casa, pergunte a um pedreiro. Sobre carro, pergunte a um mecânico. Nesse mesmo livro, o homem mais rico da Babilônia, Arcade, ele guarda dinheiro por 1 ano. Ele vai, pega o conselho, trabalha, ele recebe como pagamento o conselho, guarde 10%. Então, ele, durante 1 ano, ele consegue fazer isso. Poupa 10% de tudo aquilo que ele tinha. E então, ele pega esse dinheiro que ele economizou durante 1 ano, e ele entrega a um homem chamado Asmur, que era um oleiro. Fazia peças de barro e por aí vai. Com qual objetivo? Asmur estaria viajando para os mares de Tiro, e ele disse assim: vai, leve esse dinheiro, compre pedras preciosas, traga para nós, e a gente revende e racha o lucro. Ora, uma ótima iniciativa. Louvável. Só que ele se deu mal. Por que ele se deu mal? Não há problema em se investir, em se comprar algo para se vender. Na verdade, é uma ótima saída. Só que quando ele vai ao Gamish feliz da vida, né, para dizer: olha, eu economizei 1 mês. E depois de 1 mês, eu dei dinheiro para fulano vai comprar, eu vou trazer aqui, vou revender essas pedras. Tem um diálogozinho dos dois ali, eu coloquei até na íntegra aqui, põe ali, por favor. Ele vem feliz da vida e diz, né, para o Gamish: olha, poupei 1 ano e agora estou investindo. Dei ao meu amigo oleiro para que ele possa, de fato, ir, viajar, comprar pedras preciosas, trazer para a gente revender. Gamish diz assim a ele: procuraria um pedreiro para colher informações sobre as estrelas? Mas você procurou um oleiro para comprar joias. Suas economias se foram, você arrancou a árvore pela raiz. Tente novamente. E de fato foi isso que aconteceu. Asmur e Arcade foram enganados. Pessoas venderam pedaços de vidro a eles, se passando como pedra preciosa. Eles, como não eram hábeis naquele assunto, perderam todo o dinheiro de 1 ano. 1 ano. Depois o Gamish ainda vai dizer assim, acho que eu coloquei próximo ali. Aquele que aceita conselhos sobre suas economias de pessoas inexperientes em tais matérias, pagará com essas mesmas economias para provar a falsidade da opinião dos outros. Olha que forte isso. Aquele que aceita conselhos de pessoas inexperientes em tais matérias.
Resumidamente, procure opinião de especialista. Se eu vou construir uma casa, eu não vou perguntar por Thomas, que é mecânico. Thomas entende de motor. Não vou perguntar por Sérgio, que é advogado. Eu vou perguntar por Edivaldo. É assim que funciona. É básico, mas por vezes não fazemos isso. Queremos investir, queremos fazer um monte de coisa e perguntamos aí, não para a multidão de conselheiros, mas para a multidão de fofoqueiros. Saímos perguntando para todo mundo e acabamos nos dando mal. É interessante que depois, no finalzinho do diálogo, o algamista vai dizer para ele assim: você ainda busca o conselho dos oleiros? E ele vai responder algo nesse sentido, né? Bem, no que diz a fabricar tijolos, eles são bons. E de fato assim funciona. Pegue conselho de fato com quem entende. E terceiro e último para encerrar, põe por favor. Uma vez meu irmão falava para mim, queria trocar de carro. Pastor, o que o senhor acha desse carro aqui? Eu falei, eu só sei que é bonito, só. Vai perguntar para o Thomas agora. De motor, essas coisas, não entendo não. Abriu para mim, eu só sei onde que é a bateria, se abrir o capô. O resto esquece. Então, buscar conselho de fato em quem pode nos ajudar. Terceiro, o preguiçoso empobrece. Versículo 9 até o 11. Acompanhe comigo. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás o teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Veja que o problema não é dormir. O problema é dormir excessivamente. O problema não é descansar. O problema é descansar demais. Pessoas que querem o tempo todo descansar. Parafraseando esse versículo 9 aqui, né? Até quando ficarás deitado, sentado, babando, vendo esse rio do Instagram aí? Pelo amor de Deus. Levanta e trabalha, faz uma coisa produtiva. Não fica aí. Esses dias eu vi uma pesquisa. Meu Deus, falei, o pessoal é genial. Eu não sei que ano que inventaram esse Rios infinito, porque hoje em dia você começa a passar o rio do Instagram ali, ou até mesmo os stories, né? Você percebeu que não tem fim? Não acaba. E aquilo lá foi feito propositalmente. Pequenas doses de... esqueci que eles colocam lá, né? É como se fosse o hormônio da felicidade, de conquista, alguma coisa ali. Eles colocam aquilo ali, né, de pedacinho em pedacinho, para que toda vez que você vê, você... Ai, que legal, ai, que legal, ai, que legal. Aí nunca tem fim. A gente que era mais novo aqui, eu gostava muito de jogar videogame antes. Eu lembro que eu tinha um PlayStation lá. Nossa, jogava futebol demais. Só que às vezes eu jogava, chegava uma hora, ai, não dá mais, não aguento. E parava. Por quê? A mesma coisa, você cansa. Então, esses homens são tão geniais que eles conseguem colocar prazeres constantes, como Instagram, Facebook. É assim que funciona ou não é? Manda cortar lá, Facebook, Instagram, 2 dias. Dá quase tremedeira na maioria que, ai, meu Deus, e agora? Eu não sei o que o fulano está fazendo, o que eu vou fazer na vida. É basicamente isso aqui que ele está fazendo. Até quando? Até quando você vai ficar vendo coisas fúteis? Até quando você vai fazer algo que não é proveitoso? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, né? Joga o celular fora, claro que não. Mas use-o de forma sábia. E aqui o tom ele é interrogativo, né? No sentido de que acorda para a vida. Até quando? Até quando vai ficar deitado? A vida não é fácil, gente. Se você for ficar o dia inteiro no celular, aí que vai ser mais difícil ainda. Traduzindo para hoje, é basicamente isso que Salomão está dizendo. No versículo 10, não, um pouco para dormir, um pouco para cruzar os braços. A ênfase aqui vai ser não só no preguiçoso, mas no preguiçoso e nas consequências daquele que é preguiçoso. Porque, irmãos, dormir é uma maravilha. É uma maravilha. Mas você não precisa dormir muito aqui, você vai dormir depois que você morrer. Trabalho, aqui. Ontem era meia-noite, meu filho chegou num casamento, que ele tocou acho que umas 9h30 da noite. E ele já tinha um outro compromisso para tocar hoje de manhã. E era 00:30, ele estava lá, ensaiando. E eu falei para ele, vai dormir. E eu falando dormir, e eu trabalhando também. Aí ele foi dormir e eu fiquei até 2h30 ainda. Óbvio, né? Não é todo dia que eu fico até esse horário. 5h30, acordei de novo. É trabalhar. Trabalhar. Deus nos chama a trabalhar. Porque aquele que não trabalha,
vai sofrer consequências terríveis. Agora, acorda 9 horas da manhã. Na folga? Não, dia normal. Daí você acorda 9 horas da manhã, almoça meio-dia e quer dormir 2 horas depois do almoço, como que você vai prosperar, criatura? Não tem possibilidade. Durma menos, trabalhe mais. O amante do sono, ele sempre vai empobrecer. Eu acho que eu coloquei ali, Tomás de Aquino, ele vai dizer assim: o sono excessivo é refúgio do covarde. É refúgio do covarde, que foge do labor e da virtude. Aquele que dorme demais. Acho que eu coloquei provérbio também, né? A cama é o altar do preguiçoso. O seu sacrifício é a própria vida. Eu sei que não é fácil acordar de manhã. Você acha que eu acordo todo dia com disposição para orar? Esse dia, não sei quem meteu para mim. Pastor, mas o senhor tem vontade de orar todo dia? Eu falei, não. Às vezes eu oro quase que na força do ódio mesmo. Eu queria dormir de novo. Por isso que de manhã, por vezes, lá em casa, eu oro andando. Eu fico na sala assim, ó. Vai e volta. Vai e volta. É algum ritual, pastor? Não, é porque se eu ajoelhar, eu durmo. Só por isso. Já teve vezes, de fato, eu ajoelhar para orar. Daí passa um pouquinho para orar. Deus, abençoe os meus pecados. Deus, fica com Deus. Você não sabe nem o que você está falando, né? Daqui a pouco eu vou ver, tá aquele negócio molhado no sofá. Você vê até babei, tanto que eu dormi. E quem nunca, né, gente? Quem nunca? Às vezes, meus filhos, às vezes eu vejo eles orando lá. E eu vejo, eu oro, levanto, leio a Bíblia, tomando café. E eu estou vendo, tá um menino orando ainda, né? E, gente, que unção, né? Pensa num menino espiritual, né? Eu vou, chamo ele, já era, tá pagado. Dormiu. Eu faço andando justamente para isso, né? Só para não dormir. Não podemos ter preguiça. É levantar e fazer aquilo que tem que ser feito. E quem que é o preguiçoso? O preguiçoso que nós vemos durante toda a Escritura é aquele que procrastina. Sabe aquele que sempre deixa as coisas para amanhã? Amanhã eu faço. Eu sei que a gente tem aquela brincadeirinha boba, a gente que é homem lá, né? Daí eu falava para minha esposa: ó, você pediu não sei o que para mim, não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses, não, eu vou fazer. Só que isso é um absurdo. Ficar enrolando, ficar procrastinando as coisas. E se você fica sempre jogando para amanhã, você vai empobrecer. Ai, amanhã eu faço. Ai, amanhã eu estudo. Amanhã eu resolvo isso aqui. A pobreza sobrevirá como um ladrão na sua vida. Se você ficar jogando sempre para amanhã. Faça algo, meu querido irmão e irmã. Eu desafio você. Faça algo. Abra uma empresa. Ah, pastor, mas é difícil. Mas comece. Venda alguma coisa. Sei lá, abra um canal no YouTube, faça um canal, um perfil no Instagram. Mas faça alguma coisa que possa gerar renda, que possa trazer prosperidade para você. Tenha iniciativa. Ai, pastor, mas eu não sei por onde começar. Eu também não sei, mas começa. Você precisa começar. Agora, qual que é o problema de muitos? Eles dizem assim, olha, quando tiver tudo certinho, arrumadinho, ai, daí eu abro a lojinha minha de tal coisa. Daí eu faço isso. E por vezes, esse dia nunca chega. Nunca chega. T. Harv Eker, que escreveu aquele best-seller, Os Segredos da Mente Milionária, ele escreveu uma frase lá que eu olhei e falei, nossa, que burro, o cara não sabe as coisas. Aí depois eu entendi o contexto e falei, nossa, eu que sou burro. Você lembra aquela frase que diz assim? Preparar, como que é mesmo? Preparar, apontar fogo. Não é de alguém que vai tirar, né? Aí eu estou vendo lá, ele escreveu errado. Ele escreve assim, preparar, fogo, apontar. Eu falei, nossa, que jumento. Sabe nada. Aí eu comecei a ver, falei, nossa, entendi. Por que ele diz isso, né? Preparar, fogo, apontar. Depois ele vai explicar um contexto. Prepara e faz. Depois você vai acertando o alvo. Não tenta fazer tudo certinho, não. Começa. Começa, então você começa a ajeitar as coisas com o andamento. E assim funciona. Não tinha, tempo atrás, essa bobeirinha no Instagram aí, né? Primeiro você começa, depois você melhora. É basicamente isso aqui. Primeiro você começa. Aí depois você vai dando direção. Ah, e se eu fizer isso? E muitas vezes você vai conseguir com erros e acertos. Mas você precisa começar. Eu falei a semana passada, Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia. Ele começou vendendo as coisas de porta em porta. Começou a vender as coisas a crediário, coisas que não existiam na época. Então ele vendia, parcelava, colocava uns jurinhos ali e
Esse cara de porta em porta, igual por vezes a gente vê aqui na nossa cidade, né? Bicicleta vendendo colchão, lençol e por aí vai. O dono das Casas Bahia começou desse jeito. E hoje há um império. Mas ele começou. Então é de suma importância começar. A própria Babilônia, ali, se você for ler sobre a história geográfica da Babilônia, você vai ver, era um local totalmente árido, um vale, quase nunca chovia. Dificilmente você veria um agricultor dizendo assim, vou comprar aquele terreno ali para investir. Não tinha possibilidade. Mas homens se dedicaram, trabalharam, não foram preguiçosos, e já deve ter ouvido falar, né, dos jardins suspensos da Babilônia, tudo aquilo que a Babilônia foi um dia. Sem condição. Ou, vamos lá, vamos ser um pouquinho mais contemporâneo aí. Vocês já viram como que está Dubai? Alguém já foi lá para Dubai? Não, né? Só pobre nessa igreja. Misericórdia. Vocês lembram uma vez o videozinho do Dória? Porque eu não sei se algum de vocês aqui foram para Dubai, falando para pobre, né? Eu sou a coisa mais comum do mundo. Apesar que onde eu morava lá tinha o supermercado Dubai. Naquele lá eu já fui. Dubai era um deserto. O pessoal trouxe praia para o deserto. Você sabia que em Dubai agora eles estão fazendo chover? Literalmente. Olha, o que homens determinados, não preguiçosos, que buscaram sabedoria, o que podem fazer? Qual desculpa eu e você vamos dar? Não temos desculpa, temos apenas que trabalhar. Se você for preguiçoso, o destino é a pobreza. Versículo 11, já estou encerrando, vai dizer assim: a tua pobreza te sobrevirá como ladrão, e a tua necessidade como um assaltante. Lembrando, o crente, ele não trabalha apenas por necessidade financeira. Nós trabalhamos para a glória de Deus em primeiro lugar, independente daquilo que façamos. Aí é aquela velha história de Lutero que eu sempre falo. Chega ao sapateiro diante de Lutero, Lutero, converti, o que devo fazer? Talvez esperando ouvir dele, olha, largue a sapataria e sirva só a Deus. Lutero diz para ele, você faz o quê, sapato? Volte para casa e faça os melhores sapatos que puder. Assim que nós glorificamos o Senhor. Além do mais, Paulo vai dizer em Colossenses que tudo o que fizer nós devemos fazer para Deus e não para os homens. Portanto, não importa o quão grande alguém pode ser hoje. Se a pessoa é preguiçosa, a pobreza um dia vai bater a porta. A miséria um dia vai bater a porta. Só esse exemplo aqui. Vocês lembram da Kodak? Os mais antigos aí devem lembrar, né? Filme, 24, 36 poses. Só o pessoal de cabelo branco fazendo. Ou que pinta, né, irmãs? Ou que pinta. Mas a Kodak, ela é um exemplo clássico de que, de fato, a inatividade, a preguiça, ela pode levar ao fracasso. Em 1975, eu não sei se eles inventaram a primeira câmera digital, só que daí eles não partiram para evoluir aquilo que tinha sido feito. Ao ponto que Canon e Sony começaram a investir pesado na fotografia digital. A consequência é que em 2012 a Kodak decretou falência. Porque não quis evoluir junto com o mercado, junto com a população. Acho que não, fizemos aqui, tá bom. Meu Deus, se uma fábrica desta, se uma empresa dessa pode quebrar devido à letargia, à preguiça, quanto mais a nós. Hesíodo, um filósofo grego, ele dizia que a ociosidade é a mãe da fome. Sim, o ócio, a preguiça, sempre vai ser seguido de miséria. Aí nesse texto Salomão coloca como exemplo a formiga, para que eu e você de fato venhamos a aprender, a abandonar a preguiça e a trabalhar de fato para que Deus seja glorificado. Acho que eu coloquei ali só a frase de Calvino para terminar. Calvino, falando a respeito desse texto, ele diz assim: a formiga, sem necessidade de supervisão humana, cumpre o seu dever com fidelidade, envergonhando aqueles que, dotados de razão, desperdiçam suas vidas em ociosidade. A preguiça, portanto, queridos, não é apenas uma falha moral. Ela é uma rejeição do chamado de Deus para o trabalho. Porque foi isso que Deus nos ordenou. Trabalho. Deus dá o trabalho para o homem como vocação. E diz que aqueles
que não obedecem a esse chamado de trabalhar de forma árdua, estão pecando contra Ele e vão trazer miséria, desgraça e pobreza para todos que estão ao seu redor. Que Deus de fato possa nos livrar de sermos preguiçosos, que possamos lembrar que o nosso trabalho glorifica o Senhor. Não importa o ofício que tenhamos. Não é apenas o ofício pastoral que glorifica a Deus. Claro que não. Toda a profissão é digna. A dona de casa, que limpa a sua casa 10 vezes no mesmo dia, deve lembrar que ela não deve fazer isso com preguiça, porque o seu serviço glorifica a Deus que está no céu e vê todas as coisas. Amém, meus queridos irmãos?